Bom, pessoal, boa noite então, novamente, para quem está chegando agora também, né? Nós vamos dan- estar dando início aqui à nossa aula de metrologia, aula 15. Nós estamos ainda dentro da unidade referente aos instrumentos de medição dimensional, né? A metrologia dimensional. E hoje nós vamos falar do relógio comparador, tá? Conceitos, tipos e aplicações, aula 15. Qualquer dúvida que vocês tiverem, gente, vocês podem perguntar, tá? Eu vou estar fazendo a apresentação aqui, eu gostaria que vocês acompanhassem, né, com atenção. Tem alguns detalhes aqui com relação ao instrumento, funcionamento do relógio, comparador. Vamos falar também sobre as aplicações dele, onde o relógio é mais utilizado. E depois a gente vai apresentar aqui alguns exemplos, né, referente à leitura, né? Questão das escalas também. Então, eu vou pedir a vocês para acompanhar direitinho aí a aula e durante, né, do transcorrer aí, nesses 50 minutos previstos, vocês podem estar perguntando, tá bom? Se for o caso. Vamos lá? Podemos começar, né? Então, o objetivo da aula de hoje, inclusive aí está errado, né, que é a aula 15, apareceu para nós aí a aula 15, né? Aí está 14, então vocês podem considerar a aula 15, relógio comparador, conhecer sobre o relógio comparador, conhecer os tipos de relógio comparador e as suas principais aplicações, entender o processo de medição com a utilização do relógio comparador. Na verdade, né, o relógio comparador, ele é um instrumento até simples, né? Se você vai observando ali os detalhes, né, construtivos dele, do ponto de vista, né, da utilização, ele é bem simples. Mas a gente precisa tomar, assim, um certo grau de atenção, porque existem variedades de relógios. Então, as aplicações são diversas também. Tá ok? E aí, a definição básica de relógio comparador é essa que está aí, olha. É um instrumento de medição por comparação. Daqui a pouco eu vou estar explicando melhor sobre isso, né? Por que comparação, né? Vocês já estão até percebendo que ele vai fazer medição indireta, né? Então, nós vamos ter que estar sempre comparando, né, uma leitura com a outra, é basicamente isso. Daqui a pouco eu aprofundo um pouco mais sobre isso, né, falando para vocês como funciona essa questão da comparação. Mas em termos de definição, portanto, ele é um instrumento de medição por comparação dotado de uma escala e um ponteiro, ligados por mecanismos diversos e uma ponta de contato. Esse relógio comparador, né, que a gente está falando dele aqui, ele se apresenta basicamente de dois tipos, né? Você tem o tipo analógico, que é esse modelo que está aí na tela, né, onde você então tem o ponteiro, né, que foi citado aí na definição, e tem o relógio comparador digital, que se apresenta através de um display, né, como se fosse uma tela, onde você já faz ali a leitura direta, sem a necessidade de observar necessariamente a graduação da escala, né? Então, o processo de leitura no relógio comparador digital, ele é bem mais, digamos assim, direto, né, de ser feito. Simplesmente fazer uma leitura rápida ali, você já obtém o valor. Tá bom, gente? Então, são esses aí os tipos, né? Então, nós temos aqui as partes do instrumento. Então, nós temos, né, de baixo para cima, a gente tentar enumerar aí as partes do relógio comparador. Esse aí é um modelo analógico, né? Conforme eu disse, né, tem dois ponteiros. Você pode ver que tem um relógio, tem um ponteiro maior e um ponteiro menor. Então você tem um relógio dentro do relógio. Esse relógio menor, que está aí no mostrador, ele é considerado o contador de voltas, tá certo? E, e depois você tem, né,
o outro relógio maior, com um ponteiro maior, que vai fazer, né, um complemento da medição. Assim que a gente for falar a respeito do processo de leitura, vocês vão entender melhor o que eu estou dizendo. A princípio, é interessante vocês observar, então, que nós temos dois ponteiros, um ponteiro menor e um ponteiro maior. Então, com relação às partes do instrumento, então, voltando à questão, né, da detalhamento aí das partes, de baixo para cima, nós temos a ponta de contato, que é a parte que vai tocar a peça. Ele trabalha pelo toque, né? É uma ponta de aço temperada, né? Tem uma certa resistência, né? Até mesmo para garantir que não haja nenhum tipo de desgaste prematuro. A gente tem que tomar, inclusive, cuidado na hora de usar o relógio, para que você não produza nenhum tipo de avaria na ponta de contato. Logo em seguida, nós temos o fuso e depois o canhão. O canhão funciona como se fosse uma capa, né? Então, o fuso, ele desloca dentro da capa. Vocês vão entender depois, que eu vou estar explicando aqui, que aí por dentro tem uma mola, que vai fazer com que o fuso, ele movimente de baixo para cima, né, nesse sentido ascendente e descendente. Então, a mola interna que tem dentro do mecanismo do relógio faz com que haja, né, uma movimentação desse fuso. Tá? Então, a mola, inclusive, ela faz o retorno do fuso. Na hora que você encosta a ponta de contato na peça, dependendo da situação ali que você estiver medindo, o fuso ele desloca para dentro do canhão. Né? Num outro momento, né, assim que você movimenta o relógio, pode ser que o fuso desça. Né? Então, ele faz esse movimento ascendente e descendente, né? No sentido aí vertical, dependendo da posição que ele estiver sendo utilizado lá na peça. Nós temos depois uma escala do mostrador. Então, nós temos uma escala maior, que é essa do relógio externo. Nós temos o limitador de tolerância, que é para poder definir, né, como se fossem os afastamentos de máximo e de mínimo. No dia da aula prática lá, assim que a gente, no próximo encontro, semana que vem, vocês vão poder visualizar esse relógio e, e localizar nele as partes, né, que eu estou explicando aqui nesse momento. Então, nós temos aí, então, o limitador de tolerância, que essas duas, não sei se está dando para vocês verem aí, olha, está mais ou menos na cor laranja. São duas marcações que tem dentro da tela, né, de um lado e outro. Eles funcionam como se fossem os limitadores, né, de máximo e de mínimo. Nós temos o contador de voltas, conforme eu disse, que é o relógio, o ponteiro menor. Em cima, nós temos a capa do fuso. Por dentro da capa do fuso, nós temos o fuso, né, que é o mesmo fuso que tem na parte de baixo aí, ó, ele passa por dentro do relógio e ele vai até em cima, né, do anel superior aí. Depois nós temos o parafuso de fixação do aro, porque o aro do relógio, né, está escrito aí também, olha, o aro ele movimenta. Então, num dado momento, você precisa travar o aro. Então, você utiliza esse parafuso para fazer o travamento, tá certo? E por último, nós temos o mostrador, que é o mostrador, essa parte branca aí do relógio, é como se fosse a tela dele. Então, gente, basicamente essas são as partes. E aí, na questão dos mecanismos internos, certo? Olha, nós temos aí, não sei se dá para vocês perceberem aí direitinho, mas nós temos lá o exemplo da ponta de contato, como se ela estivesse tocando a peça. E aí essas duas setinhas vermelhas aí está indicando justamente a movimentação do relógio. Então ele trabalha nesse sentido aí, olha. Nesse caso, né, porque é um relógio vertical, ele trabalha então na posição vertical e ele produz esse movimento aí, do jeito que eu falei com vocês, que o fuso ele desloca por dentro do canhão, tá? Existe um conjunto de engrenagens dentro do relógio e tem o que a gente chama de cremalheira, como se fosse uma engrenagem menor que está acoplada ao fuso. Então, existe aí um pino que trava, né, essa engrenagemzinha menor no fuso, e na medida que o fuso desloca, as duas engrenagens, uma transmite para a outra. Então, vai criar como se fosse um movimento rotativo para fazer o ponteiro girar. Então,
E essas engrenagens aí, elas são, assim, solidárias, né, uma com as outras. Então, você tem uma engrenagem, por exemplo, que vai funcionar, na medida que ela gira, para deslocar o ponteiro maior, e tem uma outra engrenagem para o ponteiro menor. Então, na hora que você estiver utilizando o relógio, os dois ponteiros vão estar se movimentando de acordo com a medição que você estiver fazendo ali. Ou seja, à medida que o contato, né, da ponta de contato entrar em contato com a peça, né, qualquer desvio que tiver na superfície da peça vai gerar uma movimentação do fuso, né, e ele vai, então, deslocar as engrenagens, que, por sua vez, deslocam os ponteiros, e, então, você tem o registro da leitura na tela do relógio, né, que a gente está chamando aí de mostrador. Ok? Aqui nós temos uma outra visão mais detalhada apenas do mecanismo, né, esse aí é chamado de mecanismo amplificador, que é esse mesmo mecanismo que tem dentro do relógio, tá certo? Ó, então nós tiramos o anel fora, tiramos a capa, essa parte circular, e você agora está enxergando apenas o mecanismo amplificador. O que é chamado de amplificador? Porque é justamente em função do movimento circular e do movimento linear. Você está vendo aí o fuso, olha, o fuso é essa haste que está na vertical aí. Então, a cremalheira que eu falei é esses dentes de engrenagem que tem, esses dentes que tem no fuso. Então, na medida que o fuso desloca no sentido vertical, ele gira esse pino roscado, esse pino com dentes que tem aí no eixo da engrenagem, e faz com que a engrenagem também gire e transmita, né, o movimento para outra engrenagem. Você sabe muito bem que quando você tem o acoplamento de uma engrenagem maior numa engrenagem menor, você sabe que muda, né, o sentido, você tem a variação na rotação da engrenagem. Então, o processo de amplificação, ele ocorre porque você transmite do fuso para uma engrenagem maior, depois você cria uma redução da engrenagem maior para a engrenagem menor, que eu estou chamando aí de pinhão, e que depois novamente transmite para uma engrenagem maior. E aí sim amplifica o movimento do ponteiro, porque tem uma quantidade de dentes maior, então ela vai produzir o quê? Um movimento de giro maior. E o processo de retorno do fuso, ele se dá pela mola. E aí, na realidade, essa mola, essa parte arredondada que tem dentro, né, acoplada próximo à engrenagem, como se fosse uma mola de chapa. Ela é como se fosse uma chapa enrolada, encaixada nesse pino que tem aí. Então, na medida que o fuso que está deslocando sobre a superfície da peça, ele recebe o impulso contrário, né, então a força da mola empurra o fuso para baixo, aí ele volta. Então, esse aqui é o movimento do relógio e é chamado de movimento amplificador, e faz parte do mecanismo interno dele. Para o relógio digital, funciona da mesma forma. Tá? O mecanismo interno não muda. O que vai mudar são a questão dos ponteiros aí. Tá certo, gente? Vamos lá, então. Aqui nós temos um exemplo do relógio digital, né? Você tem um botão vermelho, né? Ou pode ser azul, vai depender do modelo, ou às vezes até verde, que é o botão de liga-desliga. Você tem um outro botão para fazer a zeragem do instrumento, porque toda vez que você vai efetuar a medição, você tem que fazer a zeragem dele, né, para que ele não fique carregado com nenhuma leitura que foi feita anteriormente. E existe um terceiro botão, é um botão preto que está logo à direita aí, que é o botão de conversão, porque o relógio comparador, ele trabalha, nesse caso aí do relógio digital, ele faz medição no sistema inglês e no sistema métrico. Então, você pode, né, de repente, estar efetuando a medição em milímetros, sistema métrico, e se você quiser converter nesse exato momento para polegada, é só apertar o botão e ele já faz a conversão. No caso do relógio analógico, você não consegue, né, aí você vai ter que lançar mão de um outro relógio no sistema inglês. Então, veja bem, no sistema inglês, para relógio analógico, você precisa de um relógio do sistema inglês e um do sistema métrico.
Agora, se ele for digital, seria, no caso, o mesmo relógio, já que ele faz a conversão. Tá bom? Bom, vamos falar um pouquinho agora a respeito dos tipos e os acessórios que fazem parte, né, do processo de medição com o relógio comparador. Então, você tem aqui o relógio vertical, que são esses modelos, que a maioria das vezes é o mais tradicional, né? Pode ser que ele se apresente com algumas alterações na haste, né? Ou às vezes, dependendo do fabricante, ele tem aí um mostrador, né, diferente também, pode vir colorido, né, de amarelo, ou normalmente ele vem em branco. Ele é uma caixa de aço, né, resistente, normalmente de aço inoxidável, né? Pode ser também de aço galvanizado, mas um aço mais resistente, né? Haja visto, né, que ele precisa ter um certo grau de resistência mesmo, porque vai trabalhar com serviço de oficina no dia a dia, então precisa ter uma certa qualidade, não é isso? Bom, então esse aí é o modelo vertical. Nós temos aqui o modelo para medição de profundidade, né? Ele tem essas hastes, né, que são adaptáveis, né? Vou chamar de hastes intercambiáveis, que são adaptáveis na ponta de contato, para você aumentar, criar uma extensão, né? Muitas vezes você precisa trabalhar com peças, né, onde são peças mais compridas, ou às vezes você precisa ter acesso a algum local, né, de maior altura, e aí, como ele é um relógio de profundidade, você precisa ampliar, né, o tamanho do contato. Aí você faz a adaptação com essas hastes aí, tá certo? Essa parte verde aí são os limitadores, e ele tem também uma como se fosse, né, uma chave que você adapta por cima dele para ficar fácil de você usar, né, a sua mão na hora de você movimentar a haste dele. Esse modelo anterior aqui não tem não, tá vendo? Olha, mas pode adaptar também. Tem alguns modelos que vêm dessa forma e você pode colocar essa chave de movimentação, né? Aqui esse já está com a chave por cima dele aí, tá vendo? E tem o parafuso de fixação do lado esquerdo aí. Bom, aqui nós temos um outro modelo, que é chamado de relógio medidor de espessura. Você pode ver que tem um acessório que já vem acoplado nele. Normalmente, quando eu falo espessura, eu estou me referindo à espessura de chapa. Às vezes você precisa fazer várias medições na chapa, e ele tem, né, tipo uma manete, né, de adaptação para facilitar, né, o manuseio aí, né? No caso, vocês estão vendo aí nessa figura do lado, né? Então, na medida que você vai trabalhar com o relógio, fica muito mais fácil, né, você fazer aí o manuseio dele para efetuar a medição. Tá? Esse, então, é o relógio medidor de espessura. Nós temos aqui um outro tipo de relógio para medição interna, né? Ele é comumente chamado de súbito, né? Ou relógio interno, ou pode ser também chamado de comparador de diâmetro interno. É um relógio normal, semelhantemente aos outros. A única diferença é que existe essas pontas na extremidade do contato. E essas pontas, elas são adaptáveis, né? E elas vêm normalmente dentro do estojo para te atender em várias dimensões. Então, nós temos aí alguns exemplos dessas pontas, né? E você pode, inclusive, substituir. Elas são o que a gente chama de pontas intercambiáveis, né? Vai depender da necessidade que você tem. Se você tiver que fazer uma medição de uma peça que tem um diâmetro maior, aí você troca a ponta. Se for uma peça com diâmetro menor, você vai substituir de acordo com a sua necessidade. Então, na realidade, você tem que observar a peça que você vai medir e definir que tipo de ponta que você vai adaptar no relógio para fins de medição. Aqui nós temos o mesmo exemplo, né, que seria o mesmo relógio, só para você ter uma ideia melhor, né? E a aplicação básica desse relógio aí é para medir diâmetros internos, conforme eu disse, e para você verificar se existe algum tipo de ovalização dentro da peça. Para cilindros, né, de motores, né, quando você está fazendo retífica de bloco,
parte de usinagem, né, de bloco de motor de automóvel, muitas vezes você precisa conferir, né, você está fazendo ali a usinagem, então você precisa conferir como que está o diâmetro, né? Até para verificar, por exemplo, até antes mesmo da usinagem, como é que está o grau de ovalização do cilindro. Então, esse tipo de instrumento, que é o súbito, né, ou relógio comparador interno, ele é muito usado para essa finalidade, né? Ele faz também, como ele verifica a ovalização dessas peças cilíndricas, automaticamente você também já está conferindo, né, a cilindricidade da peça, ou seja, qual é o grau de variação que você tem no diâmetro da peça, na parte interna dessa peça. E esse comparador aí, esse exemplo que eu peguei do catálogo da Mito Toyo, que é o fabricante, ele tem uma capacidade de trabalhar na faixa de 50 até 150 milímetros, fazendo então uma variação das pontas, né, gente? Do jeito que eu falei com vocês. Então, como são pontas intercambiáveis, então você vai substituindo dentro dessa faixa de 50 a 150 milímetros. Ele é um relógio para sistema métrico, né? Trabalha só em milímetros. Aqui nós temos os acessórios que são normalmente utilizados na oficina, né? Nós temos aí essa mesa de medição de ferro fundido. Você tem uma coluna, e nessa coluna você tem um braço. E nesse braço você pode adaptar o relógio. Então você tem umas garras no braço, e o relógio ele é colocado por dentro dessa garra, você faz o ajuste, né, e adapta o relógio de acordo com a peça. Então a peça ela é posicionada sobre a mesa e a partir daí você já pode, né, dependendo da situação, aproximar o relógio da peça para tocar a superfície da peça e em seguida iniciar o processo de medição. Então, essa mesa também ela se apresenta tanto em granito, um granito retificado, né, de alto grau ele é um granito, digamos assim, padronizado, né? Ele é aferido, inclusive, né? Então, ele tem um alto grau de planicidade. E também existe a mesa de ferro fundido, né? Do lado esquerdo, nós temos um outro tipo de base, que é chamada de base magnética. Como que funciona a base magnética? Inclusive, lá no Cefet nós temos uma, que eu vou estar mostrando para vocês na semana que vem. Então, por que ela é magnética? Porque ela tem uma chave lateral aí, ó, nessa parte vermelha, porque se você vai utilizar essa base em cima de uma mesa de aço, né, então são dois materiais metálicos, então essa chavinha, você vira ela para baixo, e aí existe um ímã, né, dentro dessa base. Então, na medida que você gira a chave, o ímã aproxima da mesa. E se a mesa sua é metálica, então você vai conseguir fixar, né, a base na mesa. E dessa forma vai ficar mais fácil para você trabalhar com o relógio. Por quê? Porque a base vai estar fixa, né, e não vai se deslocar. Na realidade, quem vai deslocar aí é o relógio. Então, você tem a coluna da base e tem o braço. E depois também tem as garras para você adaptar a haste do relógio dentro da garra. E aí você faz o aperto, né? Você pode fazer esse aperto manual mesmo, para poder fixar o relógio no braço da base. Aqui nós temos também um outro acessório muito interessante, inclusive nós temos lá no Cefet uma mesa, né, de medição dessa, que é chamada, na realidade, de banco de ensaio de concentricidade. Não sei se vocês estão percebendo, mas aí nós temos uma peça, né, que é um eixo, que está sendo posicionado sobre o banco de ensaio. Então, gente, isso aí funciona como se fosse é muito parecido com aquela contraponta do torno mecânico. Porque, por exemplo, se você fazer avaliação de cilindricidade de peça, você avaliar, por exemplo, fazer análise da superfície da peça cilíndrica, principalmente no caso de eixo, né? Você tem como, né, posicionar a peça nesse banco de ensaio e, conforme eu disse, existem duas pontas, né, do lado esquerdo e direito, que vai ser adaptada no centro, na parte central do eixo, na face do eixo. Então, normalmente é feito, né, um furo de centro na superfície do eixo,
para poder adaptar essa ponta aí, que é chamada, na realidade, de contraponta. Então, na medida que você posiciona o eixo no banco de ensaio, logo em seguida você pode usar, né, o relógio comparador para fazer, então, a avaliação da superfície da peça. Nós vamos fazer, inclusive, uma prática na semana que vem, muito parecida com essa montagem que está aí, né? Nós vamos, inclusive, avaliar, né, nós temos um eixo lá no laboratório, e eu vou pedir para vocês fazerem a avaliação dimensional nele, né? Inclusive tem uma orientação técnica para isso, muito semelhante a esse que está sendo mostrado aí. Então, nós vamos usar o banco de ensaio, a peça, que no caso é o eixo, e um relógio comparador para fazer, então, a avaliação dimensional da peça, né? Que no caso é o eixo. Aqui nós temos um outro modelo, né? Que também tem aí o acessório, né? Vocês estão vendo aí o relógio comparador. Esse relógio aí é um pouco diferente do que é chamado de relógio apalpador. Eu vou estar abordando um pouco mais sobre ele daqui a pouco. Mas aí dá para você ter uma ideia, né, de como que é feita a montagem. Você tem aí a mesa, no caso aí que eu estou chamando de banco de ensaio. A peça ela é posicionada também da mesma forma. E aí você dá para a gente ver o relógio apalpador com a sua ponta de contato tocando a extremidade da peça. Aparentemente é uma peça cilíndrica, né? Então você tem aí uma garra lateral com o braço, e esse braço ele é articulado para você movimentar o braço e aproximar, né, o relógio da superfície que você deseja medir, né? Muito interessante aí esse tipo de acessório. Bom, pessoal, procedimentos de medição. Vamos fazer aqui, explicar, né, basicamente, dando alguns exemplos, e depois a gente vai fazer um teste para verificar se realmente vocês estão aprendendo a fazer a leitura aí no relógio comparador. Então, separei aqui alguns exemplos para a gente poder treinar primeiro, para depois a gente verificar se realmente aprendeu. Para a gente começar a entender sobre o processo de leitura no relógio comparador, uma coisa que a gente precisa deixar claro aqui, é que o processo, normalmente, ele é feito por comparação, né? Então, nós temos, dentro da ideia de comparar medidas, né, nós temos o procedimento direto e o procedimento indireto. No procedimento direto, como é que funciona? Está escrito aí, olha, é comparar diretamente a grandeza a ser medida com outra de mesma espécie, tá? No exemplo mais à frente, vocês vão entender melhor como que isso funciona. E no modo indireto, ele é obtido por derivação matemática de outras grandezas de medida. Então, para ficar melhor para a gente entender o procedimento direto e indireto, inclusive até para poder diferenciar um do outro, eu trouxe aqui alguns exemplos para vocês verem, né? Aqui nós temos mais uma definição de medição indireta. Então, o que vai acontecer na realidade? Eu preciso ter primeiro o que a gente chama de dimensão padrão, né? E, e aí, na medida que eu vou posicionar o meu relógio, né? Ou seja, a ponta de contato do relógio na peça, eu vou ter que estabelecer primeiro um ponto de partida para depois, assim que eu deslocar a ponta de contato sobre a superfície da peça, eu consigo medir a diferença, né, que está acontecendo ali na superfície da peça. E essa diferença que vai acontecer ali, ela pode ser para mais ou para menos. Então, o que acontece na realidade? No processo de medição indireta, a gente vai considerar que a dimensão da peça ela é igual à dimensão do padrão, que eu vou tomar como referência, já que o processo é indireto, mais ou menos a diferença registrada no aparelho, ou seja, no mostrador do aparelho. Tá certo? Então vamos lá. Esse desenho aqui vai ajudar vocês a entender um pouco melhor. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Dá um ok para mim aí. Eu preciso saber se vocês estão acompanhando aí. O Roberto, Sabrina, Keilon, Matheus. Oi, Gilson. Eu tô ouvindo, mas eu saí sem querer da aula e não tô conseguindo mais enxergar os slides. Tá escuro? Eu não sei, eu tô tentando sair e voltar aqui.
Não sei o que está acontecendo, não sei se é minha internet. E os colegas aí? Tem que saber dos colegas se tá a mesma coisa, né? Como é que tá, Roberto? O seu, o Marco Túlio? Dá um feedback para mim aí, gente. Estão conseguindo Eu vou ver? tentar sair e entrar aqui de novo para ver se volta. Pode ser só você, viu? Deve ser a internet aí, a conexão. Rayane, qualquer coisa também, você pode assistir depois, né? Novamente. Gente, vamos lá então. Medição indireta. Primeira coisa é o bloco padrão. Então, lembra que eu falei com vocês ainda há pouco que a gente tem que tomar uma referência inicial, olha lá, ó, dimensão do padrão, ó, tá vendo? E mais ou menos a diferença. Então, eu vou trabalhar com um padrão de referência para mim verificar se o meu relógio está realmente aferido. Então, eu não posso simplesmente utilizar o relógio sem fazer essa verificação de aferição do aparelho. Por quê? Porque senão, se tiver alguma diferença a mais, e é uma diferença do próprio aparelho, ela vai se somar, né, de certa forma, ela vai fazer parte do registro da minha medida. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é utilizar o bloco padrão. Então, eu vou lá no bloco padrão e vou observar o resultado que está sendo registrado ali, né? A partir daí, eu posso deslocar meu aparelho e posicionar ele na peça. Então, essa parte rosa que está aí, olha, é como se fosse a minha peça que está sendo medida. Então, eu faço, né, inclusive, a aferição no bloco padrão, verifico, né, se foi feita a zeragem e se meu instrumento está de acordo e se está realmente aferido. Logo em seguida, eu faço o deslocamento. E a minha medida, né, quer dizer, quando eu estou falando aqui, por exemplo, de diferença, tá vendo aí, olha, mais ou menos diferença, é esse resultado X aí, olha, que eu vou acabar obtendo aí. Então, o meu resultado, na realidade, final, ele é a soma de tudo, né? Então, eu tenho, por exemplo, a medida H, que seria a minha medida referencial, e você pode ver que a minha peça, né, que é essa parte rosa que está aí, visualmente você já consegue enxergar que existe uma diferença X aí. Só que muitas vezes, quando a gente está fazendo essa medição lá de forma real, de forma realística, né, a gente não consegue enxergar essa medida X, porque a gente trabalha lá com valores muito pequenos, valores, né, da ordem de centésimo ou até mesmo de milésimo, dependendo do relógio. Então, esse esquema que está aí no slide é para você ter uma ideia de como que é feito o processo de medição. Então, você vai no bloco padrão, faz a verificação e logo em seguida você mede. Dependendo do deslocamento do ponteiro, né, ou o ponteiro pode deslocar para a esquerda, ou melhor dizendo, no sentido horário, né? Ou ele pode deslocar no sentido horário, ou no sentido anti-horário. Se a referência principal, né, você toma ela como zero, e logo em seguida você desloca o relógio, você vai perceber. Se o ponteiro for no sentido horário, significa que a outra parte está mais alta, quer dizer, então você tem o quê? Você tem uma saliência na peça, por exemplo. Agora, se tiver mais baixo, se o ponteiro gira ao contrário, né, no anti-horário, aí você vai ter uma depressão na peça. E é sempre assim que funciona. Principalmente quando a gente vai fazer medição de planicidade de peça. Tá? Eu tenho uns exemplos mais à frente aqui que você vai conseguir entender melhor como que você obtém a medida X aí. Certo, gente? Então, o que vai acontecer? Como você vai ter uma variação X no resultado, obviamente, você vai ter a movimentação do ponteiro. Então, no momento que o ponteiro movimenta, é aí que você vai fazer a leitura. Você vai verificar, por exemplo, qual foi o deslocamento do ponteiro. Uma coisa muito importante aqui para nós também, gente, é a gente descobrir qual é a resolução do instrumento. Então, nesse caso aí, olha, para esse instrumento que está na tela, olha, verifica o cálculo aí que foi feito para saber qual é a resolução do relógio comparador. Você vai pegar a menor divisão, né, que ele possui, que no caso aí seria 1 milímetro na contagem de voltas, e vai dividir pelo número de divisões que eu tenho no mostrador.
Então, esse relógio, por exemplo, aí, ele tem, é como se tivesse 100 traços desse mostrador aí, olha. Então, ele começa lá no zero, tá vendo, olha? Zero, aí vem, ó, 1, 2, 3, 4, aí chega até no 10. E ele faz, né, ele tem uma graduação externa e tem uma graduação interna. Você pode ver que ele tem duas marcações. Ele tem uma marcação que começa no 0, 10, 20, 30 e vai até no 100. Por isso que ele tem 100 divisões. Mas ele tem também o contrário, né? Quer dizer, ele tem o 0 no sentido horário e o 0 partindo do 0 no sentido anti-horário. Então, o mostrador, ele, na realidade, ele tem duas escalas. Ele tem uma escala externa e uma interna. Todas elas considerando a mesma graduação, ou seja, 100 divisões. Dividindo 1 milímetro por 100 divisões, eu encontro a resolução do instrumento, que no caso aí é de 1/100º de milímetro. Então, a menor divisão desse relógio aí é 1/100º de milímetro. Tá certo? Aqui nós temos um exemplo, né? Olha que interessante, ó. Eu fiz, né, eu determinei o ponto zero. Isso aí, na realidade, é o mesmo relógio. É só que ele foi posicionado em dois locais diferentes em cima da peça. Então, eu zerei ele na primeira posição. Né? Então, eu apliquei o que a gente chama de pré-carga. O que é isso? Eu vou empurrar ele um pouquinho para baixo e vou zerar ele. Eu vou mexer no anel externo e movimentar o mostrador. E vou zerar o instrumento. Então, o ponteiro grande, ele fica em cima do zero, certinho. Então, tem que ter uma habilidade para fazer isso. E aí eu vou travar o instrumento aí, no zero. Quando eu coloco o meu relógio na outra posição, ou seja, na posição B, então eu tenho ele na posição de zero e depois ele na segunda posição. Então, nesse caso aí, o mostrador, né, registra para nós aí a movimentação do ponteiro. Você pode ver que o ponteiro deslocou. E ele deslocou no sentido horário. Então, como é no sentido horário, significa que tem uma parte mais alta da peça. Então, eu saio de zero e chego numa outra medida, né, que deu aí em torno de 3,1 milímetros. Então, na realidade, o que vai acontecer? No relógio menorzinho, que é o de dentro, eu vou contar a quantidade de voltas. Então, uma volta completa do ponteiro grande equivale a 1 milímetro. Duas voltas do ponteiro grande, 2 milímetros. E esses milímetros aí, 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros, ele vai ser registrado no ponteiro pequeno. E o ponteiro grande registra os valores que são determinados depois da vírgula. Então, por exemplo, como ele foi deslocou do 0 até no 10, então o ponteiro grande deslocou do 0 até o 10, significa o quê? Significa 10 traços. 10 traços equivale, né, a variação aí de 0,01 milímetro. Então, você vai somar 3 milímetros, né, que foi indicado no relógio menor, com um ponteiro pequeno, mais 0,01 milímetros, que foi indicado no ponteiro grande, quer dizer, no relógio maior. E por que eu sei que é positivo? Porque está acima, né? Ele girou no sentido horário, então o valor é positivo, ou seja, a peça é mais alta. Então, a primeira posição é 0 e a segunda posição é 3,1 milímetros. Eu tenho mais alguns exemplos aqui à frente para você entender. Nesse caso aqui, por exemplo, eu estou medindo duas peças diferentes. Primeiro aqui, eu medi só uma peça, a mesma peça, fazendo a zeragem e deslocando. Agora tem duas peças, peça A e peça B. Eu vou na primeira peça e faço a medição. Só que nesse caso aí, eu já fiz a zeragem anteriormente. Então, você pode perceber que na primeira peça, eu já tenho um valor de 2,50... Aliás, eu tenho um valor de 6,4 milímetros, que é a altura da peça A. E eu quero comparar, né? Eu tenho uma segunda peça e eu quero descobrir a diferença da segunda peça pela primeira. Lembra que eu falei com vocês que o processo é feito por comparação? Então, nesse caso, eu vou fazer a comparação da segunda peça, que eu estou chamando de peça B, e aí eu desloco o relógio e coloco o contato em cima da superfície da peça B.
Consequentemente, o relógio ele desloca mais ainda. Ele continua no sentido horário. E aí eu vou perceber que a peça B ela tem uma dimensão maior do que a peça A. Como que eu faço para me descobrir o resultado? Eu vou subtrair o resultado da peça B da peça A. Então, fazendo, né, a diferença entre 8,96 menos 6,4, eu consigo descobrir a diferença entre a peça B e a peça A, que na verdade o resultado deu 2,56 milímetros. Olha que interessante. São duas peças diferentes, o mesmo instrumento, fazendo uma zeragem anteriormente para verificar a aferição do instrumento, faço a medição de 0 para a peça A e determino a medição da peça A, e depois vou para a peça B, faço novamente a medição com o mesmo instrumento e calculo a diferença entre as duas peças. E aí eu faço, gente, leitura direta por comparação. Tá certo? Essa é uma leitura direta por comparação. Porque eu estou comparando, né, uma peça com a outra e tentando descobrir a diferença entre elas. Aqui nós temos um outro exemplo, só que nesse exemplo aqui é a mesma peça. Aqui não tem peça A e peça B, não. É uma mesma peça que eu preciso descobrir se existe alguma variação na superfície dela. Então, na hora que eu vou correndo, né, o contato do relógio sobre a superfície da peça, eu vou percebendo que existe uma variação aí da superfície. Então, você pode ver que no primeiro ponto eu fiz a zeragem do instrumento, portanto é zero, ponteiro, né, está certinho aí, ó, em cima do zero, e depois eu desloco o relógio para a direita. Então, no primeiro momento, eu percebi que houve um deslocamento no sentido horário. Então, variou 0,09 milímetros. Então, tem uma elevação em cima da superfície dessa peça. Nessa região aí, na segunda medição. Na terceira medição, aí já aconteceu o contrário, né? Tá tendo uma depressão e ficou negativo. Eu consigo, então, calcular a diferença entre a primeira medição, que é zero, com a segunda, para mim saber o que está acontecendo em cima da peça. Eu estou fazendo aí uma medição por comparação de planicidade, para verificar o estágio de planicidade da peça, mas eu também consigo descobrir a diferença entre a segunda medição, que é a elevação, da terceira, né, que é a depressão. É só calcular a diferença aí entre 0,09 para menos 0,05, vai dar 0,04. Né? Não é isso? Na realidade, eu tenho que somar, né? Porque esse 0,05 aí negativo, ele foi feito em relação ao zero, e não ao 0,09. Então, eu vou ter que somar um valor aí, né? Vai dar 14, né? Vai dar 14 centésimos de milímetro entre uma medição e outra. É como se eu tivesse 0,09 acima e menos 0,05 abaixo. Então, eu vou ter a diferença somada, né? Para mais e para menos. Eu vou achar 14 centésimos aí de diferença entre o 0,9 e o 0,5. Porque a minha referência principal, ela não começa no 009, começa no 0. Então, vai dar 14. Se for, por exemplo, do 0 em relação ao 005, aí a diferença é realmente 5 centésimos. E se for do 0 em relação ao 009, então a diferença é de 0,09. Tá certo? Bom, aqui nós temos um outro exemplo. Eu já mostrei para vocês, né, mas só retornando, porque isso aí deu um valor, né, digamos, né, a diferença aí, tá vendo? Olha, você vai pegar lá, olha, você vai medir a peça A, tá certo? Olha, é a mesma peça, ó, medição A e A. Então, você vai calcular a diferença entre um valor e outro. Então, você vai fazer, né, 6,4 mais 2,56. Por que eu somei? Porque eu já fiz a minha zeragem anteriormente. Então, no caso aí, eu zerei o instrumento e a parte de medição de zero, né, que foi a zeragem, ela não aparece nesse desenho aí. Logo em seguida, eu fiz a medição, encontrei 6,4 e logo em seguida eu fiz novamente a medição e encontrei 8,96. Então, eu quero, né, descobrir, por exemplo, a diferença. A diferença é 2,56.
Esse exemplo aqui que eu estou acabando de mostrar para vocês, gente, na realidade é esse mesmo que está aqui, olha. Só que agora você está percebendo, né, as continhas que foram feitas para a gente chegar no resultado, tá vendo? Olha? Então é isso, tá? Aqui nós temos um outro exemplo também, agora no sentido horário também, né? Então nós temos lá o contador de voltas, que é o ponteiro menor. Você pode ver que tem o zero, né? Ele começa no zero e ele foi até no 7, indicando aí em torno de 7 milímetros. Então você vai sempre fazer assim, você lê o ponteiro menor primeiro, depois lê o que está registrando o ponteiro maior e faz o somatório e descobre o valor que está sendo registrado ali, que é o valor da leitura registrado pelo deslocamento da medição que você está fazendo ali sobre a peça. Aqui nós temos um outro exemplo, tá vendo? Olha, você pode ver que não começou, o ponteiro pequeno aí, olha, não começou no zero, ele começa no 3, tá vendo? Olha? Então, o 3 é o ponto inicial dele de partida. Então, você vai ter 3, tá certo? E aí você vai ver que ele passou do 4, passou do 5, tá vendo? Então, na realidade, ele não deu 3, quer dizer, ele saiu do 3, foi no 4 e não chegou no 5. Quer dizer, passou do 4 e não chegou no 5. Então, são 2. Então, o primeiro levantamento que você faz de medição é o 2. E a outra parte da medida, você tem que pegar no mostrador externo, que é o ponteiro grande. Então, você vai perceber lá em cima, olha, que é o terceiro traço, né, o ponteiro grande parou no terceiro traço. Então, como esse relógio aí tem uma resolução de 1 centésimo, você vai multiplicar, né? 0,01 vezes 3, que é o terceiro traço. Você vai encontrar 0,03 milímetros. Então, como é que você vai obter a leitura final? Você vai subtrair, né, o 5 menos 3, que é a indicação que está no ponteiro pequeno, que vai dar 2, e depois você vai somar o 2 com o 0,03 milímetros. Então, o resultado final aí é 2,03 milímetros. Resumindo aí, só para você entender o seguinte, lê primeiro o ponteiro pequeno, lê depois o ponteiro grande, o ponteiro pequeno registra o valor de 1 em 1 milímetro, tá certo? Que no caso aí deu 2 milímetros, e o ponteiro grande registra a diferença que tem referente a todos os traços que tem no mostrador externo, que é essa graduação externa que está aí, ó, que são 100 divisões, né, no caso aí. Então está no terceiro traço. Terceiro traço, 3 centésimos. Registro final, 2,03 milímetros. Pessoal, mais uma aqui, olha. Olha, observa as escalas, olha, tá vendo? Então, você tem um ponteiro menor, você tem um ponteiro maior. É a mesma medição, tá vendo? É o mesmo exemplo. Só para você ver aí como que funciona. Esse instrumento aí, ele varia de 0 a 10 milímetros. Então, cada volta do ponteiro grande, quer dizer, se o ponteiro grande sai do zero e chega no zero novamente, então o ponteiro pequenininho deslocou 1, que corresponde a 1 milímetro. Tá certo? Então, são 100 divisões no mostrador grande aí, olha, na graduação externa. E conforme eu disse para vocês, dependendo da situação da peça, esse ponteiro ele pode girar no horário ou no anti-horário. Então dá para você ver que são duas graduações externas aí, mais a graduação interna também do ponteiro pequeno. Resumindo, né, é como se você tivesse dois relógios, um relógio dentro do outro, né, e cada relógio tem a graduação no horário e no anti-horário. O ponteiro pequeno também gira no anti-horário, tá vendo? Então é assim. Interessante dizer aí para vocês o seguinte, que quando o ponteiro grande gira no horário, o pequeno gira no anti-horário. Eles são invertidos. Tá certo, gente? No dia da aula prática lá, eu vou mostrar isso para vocês. A inversão dos ponteiros. Tá bom? Aqui nós temos um exemplo. Tá vendo? Olha. Então, você começou lá no 3, fez o levantamento, achou o valor de 5, né? Tá vendo? Ó? Começou lá no 0, ó, foi até no 5, né? E depois lá em cima deu 3 milímetros. Ó. Nesse caso aí, eu estou partindo do 0, tá? Estou partindo lá de cima.
Então, vai ser 5 mais 0,03 milímetros. Total, leitura final, 5,03. Aqui nós temos um outro exemplo, mostrando aquela mesma ideia que eu falei anteriormente sobre a zeragem do instrumento. Sempre é bom definir primeiro, né, você dá uma leve pressão no contato do instrumento sobre a peça, zera ele, e depois você faz o deslocamento e efetua a medição. Dependendo da situação da superfície, né? Nesse caso aí, todas elas são positivas. Aí, ó. Você tem uma saliência, né, na peça. Então, no primeiro resultado deu 1,4, depois 3,1, 6,35. Ele está fazendo aí, gente, a aferição usando o bloco padrão, tá? Ele está verificando, né, realmente se o instrumento está dentro da margem, né? Ou se ele está realmente efetuando a medição de acordo. Então, você usa um padrão, por exemplo, de 1,4, o resultado na tela tem que ser de 1,4. Se você usa um padrão de 3,1, o resultado é de 3,1. E assim por diante. Tá? O bloco padrão é uns bloquinhos que vem no estojo para você utilizar, né, para fazer essa aferição aí. Aqui nós temos um outro exemplo, só que agora no sistema inglês. Tá? Rapidamente aqui, como é que está o tempo da aula aí, gente? Está terminando aí? Vocês têm aula depois? Dá um ok para mim, por favor. Só para mim saber se eu posso ficar mais 5 minutinhos aí. Tem aula Tem, 9 horas, 9h10, por aí. Mas ainda tem uns minutinhos aí, não tem? Olha no relógio. São aí, 20h56 agora. Tá. Eu vou fechar aqui o sistema inglês com vocês e vou liberar vocês, tá bom? E aí na aula que vem a gente encerra. Não vai dar tempo de fechar tudo hoje com vocês sobre o relógio comparador, não. Mas pelo menos o sistema inglês seria bom que vocês percebessem, né, como que ele é feito. Porque veja bem, ó, do ponto de vista do funcionamento do instrumento é a mesma coisa. Você vai ter que zerar do mesmo jeito, você vai ter que posicionar ele no bloquinho, verificar o zero, acertar ele, dar aquela pré-carga primeiro que eu falei, para depois deslocar ele sobre a peça. Então, isso aí não muda. O que vai mudar aí para nós é a graduação, porque como eu estou deixando de lado o sistema métrico e usando o sistema inglês, então eu vou trabalhar em polegada. E não é polegada fracionária. Aí a gente trabalha aí com polegada milesimal. Tá certo? Então, veja bem, ó. Primeiro passo, descobrir a resolução do instrumento. Então, esse caso aí, esse instrumento, ele é de 1 milésimo de polegada. Então, ele tem aí, né, gente? Ele tem aí 100 divisões na graduação externa, né? Ou seja, no mostrador externo. Então, cada tracinho representa 0,001 milímetros. Tá certo? O segundo passo é a variação positiva ou negativa. Então, você vai verificar, por exemplo, se ele está girando no horário ou no anti-horário. Se ele estiver girando, se o ponteiro grande estiver girando no horário, está subindo. Se o ponteiro grande girar no anti-horário, você está descendo. Como você vai medir, por exemplo, fazendo a zeragem, então você vai saber, por exemplo, olhando para o relógio, o que está acontecendo, se ele está indo no horário ou no anti-horário. E depois, no terceiro passo aí, é o mostrador principal. Então, veja bem, como é que funciona isso aí? Você vai ler primeiro o ponteiro pequeno, que é o contador de voltas, e saber quantos milímetros que vai dar. Melhor dizendo, nesse caso aí não é milímetro, é polegada, né? Então, o ponteiro pequeno vai indicar para vocês quantas polegadas vai dar, né? E aí, no ponteiro grande, seria o restante da leitura. Nesse caso aí, gente, específico desse relógio aí, não sei se vocês estão conseguindo ver, né? Devido ao tamanho, tá escrito lá em cima de vermelho, olha, início. Tá vendo, olha? Então, o ponteiro grande, né? Ele saiu do início, ele deu a volta no sentido horário e chegou. Ele não chegou no 70, tá vendo, olha? Então, ele passou dos 60, e aí você vai contando aí, olha, para frente aí, até qual tracinho que deu aí, né? Então, agora, o ponteiro pequeno, olha lá a posição dele. Olha. Ele saiu do 4 e foi até no 5. E passou um pouquinho do 5. Então, ele deu 1 polegada e um pouquinho. Então,
No ponteiro pequeno, de 0 até 1 tem 1 polegada. De 1 a 2 tem mais 1 polegada. De 3, de 2 a 3, mais 1 polegada, e assim por diante. Né? Agora, no grande, já tem a variação menor, que é a parte que fica depois da vírgula, que é a parte centesimal ou milesimal. No caso nosso aí, o registro aí deu 1,64 de polegada. Então, eu olho para o ponteiro pequeno, anoto o valor, vou lá no ponteiro grande, verifico se foi para o horário ou anti-horário, nesse caso aí, no sentido horário, e eu anotei o registro aí, 0,64. Então, vou somar 1 polegada com 0,64. Na realidade, ele passou, né, de 64. Olhando aqui, olha, ele deu mais de 64. O valor está até errado aí, é 64, 65, 66, 67 aproximadamente, né? Ele ficou a mais de 60 e menos de 70. E passou de 65, né? Ok, gente? Vamos lá. Ó, vamos fazer o seguinte. Essa parte de exercício aqui, eu vou deixar para a próxima aula, que nós vamos fazer com mais calma, tá? Então, eu vou estar encerrando a aula com vocês aqui hoje. Semana que vem, nós teremos, então, a nossa aula prática. Aquelas turmas que já tiverem um pouco mais adiantada no laboratório, vão poder fazer a prática de relógio comparador também. Se não, o relógio comparador vai ficar para o último encontro. E a gente tem que fazer micrômetro também, né? Então, eu vou contar com a presença de vocês lá. Os alunos que não participaram de nenhuma prática ainda, se eles, por acaso, participarem nesse próximo encontro, a gente vai ter que combinar como que a gente vai fazer, né? Porque são 4 práticas, né? Então, tem gente que não fez nada ainda. Eu vi o levantamento lá, né? Então, nós vamos ter que resolver isso aí, para não ficar sem nota, né? Inclusive, porque não pode entrar no outro grupo, né? Quer dizer, se você não foi nenhum dia, como que você vai entrar no grupo do colega que já foi? Nós não podemos fazer isso, né? Cada grupo é cada grupo. Então, eu vou aguardar vocês na semana que vem, né? E aí, a gente vai continuar lá no laboratório. E eu acredito que com a aula prática, vocês vão conseguir enxergar melhor o processo de medição com o relógio. Tá bom? Vou agradecer vocês aqui nesse momento. Dar boa noite aí. E até mais. Fique com Deus aí. Ok, falou, Edilson. Boa noite aí. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite. Boa noite.